Colégio São Luís, eu acho que é importante a gente falar um pouco da história que teve, né, até chegar no projeto do ginásio, porque foi feito um plano diretor, que foram 12 anos, né, onde teve uma revitalização da maioria dos espaços dentro do colégio. E a ideia era chegar com a construção de um teatro, né, no arco final desse processo. Eles desistiram do teatro, e aí disso veio a necessidade a vocação desse espaço de não ser só simplesmente uma arena, um ginásio para esportes, mas também cultural, né? De artes, de música, de eventos. Então virou um espaço multiuso. O projeto normalmente começa pelo desejo do arquiteto. A partir desse desejo, quando ele exprime isso pelos croquis, pelos desenhos, pelo início do projeto dele, para ir tornando isso real, entra a participação da engenharia no sentido de viabilizar a execução desse desejo, desse projeto que está sendo trabalhado. A Metallica, eu falo assim, ela viabilizou o projeto do jeito que ele é. Tem uma questão toda também nesse processo desses 10, 12 anos de plano diretor, que apareceu no relatório dos alunos, dos pais, que era a carência do verde, né? Porque é tudo concreto aqui dentro, não tem nenhum verde. A gente estava numa esquininha um pouco complicada. Luiz Coelho com a Doc Lobo, com uma padaria embaixo, meio mundo rodando a uma quadra da Paulista, árvores de grande porte, a quantidade de fiação e de interferência urbana que a gente tinha ali era enorme. No momento que foi aberta essa relação com a cidade, né, que o vidro propiciou, e uma estrutura metálica leve, todas as tipuanas ali da Doc Lobo, ela meio que, né, é pano de fundo, como se ela tivesse vindo para dentro ali do espaço do ginásio, né? Então o processo executivo dessa obra também teve que ser estudado, porque a obra não é assim, você fala, não tem nada, de repente, está lá a obra. Não, existe todo um processo de execução da obra que interfere com todo o entorno que estava ali. E isso foi também outra razão bastante forte, além da questão do material para vencer o grande vão, da execução disso em metálica. São muitas vantagens da metálica, né? E isso foi tirado partido enquanto estética mesmo, né? Você tem toda essa estrutura aparente, essa metálica aparente, inteirinha revestida de vidro, com um vidro que tem desempenho, né, térmico e acústico. Então a metálica ela viabilizou, digo que ela viabilizou em todos os sentidos, sentido de obra, sentido estético, sentido estrutural. Nós tínhamos um vãozinho razoável a vencer. Primeiro porque aí embaixo tinha uma quadra coberta, que você não vai me botar um pilarzinho jogando de beck no meio da quadra de futebol, não vai dar. Então a gente precisava do vão todo. A segunda questão é que não era uma quadra, eram duas quadras. A cobertura de uma quadra e uma quadra superior. Então não era simplesmente você fazer uma cobertura convencional sobre um ginásio. Era você fazer uma quadra sobre outra quadra. Então as cargas eram todas muito grandes, e se a gente fosse partir para um outro tipo de material, para viabilizar esse vão todo com essa carga, não haveria outro material. Vamos falar aí claramente, o material solicitado pela proposta já era um material que respondesse bem à questão de grandes vãos, que no caso é o aço. Por ter em cima uma quadra também, a gente trabalhou com a questão de vigas mistas, para poder otimizar o trabalho do aço juntamente com a laje que dava suporte a essa quadra superior. Foi feita uma maquete durante esse processo, né, de interação entre a arquitetura e a estrutura. Então, a gente tinha uma planta, a gente tinha os usos, a gente tinha várias diretrizes do que tinha que ser o espaço, de tudo que ele precisava comportar, a questão do esporte, a questão do espaço multiuso. Quando você trabalha a estática e a estética, as coisas caminham, fluem para uma solução que é esteticamente bonita, porque te dá a harmonia de dimensões de peça e tal,
e é também estaticamente resolvida. Na hora que você trabalha esse desenho junto com a arquitetura, você está trabalhando tanto a estética quanto a funcionalidade dele. A gente foi junto definindo esse desenho inteiro dessa metálica, com todas essas premissas que tinham de uso do espaço, da onde ele estava, porque as limitações técnicas eram enormes, né? Então, essa costura toda que teve, eu acho que ela funcionou muito bem. O desenho final acho que ficou incrível por causa também dessa interação desde o início que teve das disciplinas. A graça não está no grande, a graça está no detalhe. Eu vou ser sincero pra você que eu adoro aquela quina chanfrada com o balanço na frente. Foi o que mais deu trabalho. Essa quininha chanfrada, ela tá pegando a estrutura frontal e trazendo para essa lateral através de um sistema que é geometria pura. Estudar essa geometria, inclusive nas longarinas de fechamento, porque na hora que você tem uma parte inclinada, é como um copo d'água. Se ele está apoiado, o desenho é uma circunferência. Se você inclina o copo d'água, ele vira uma elipse. Muito bem, se eu tenho uma peça quadradinha ali, no caso não era nem quadradinha, era retangular. Na hora que você inclina, ela deixa de ser um retângulo, ela vira um trapézio. Como é que você faz a concordância dela com o retângulo que vem aqui? Então existe todo um jogo de geometria que é uma linguagem tão pertinente à arquitetura quanto é à estrutura. Então aquela quininha ali foi o lugar mais trabalhoso, mas o mais legal de projetar.